O evangelista Mateus, no capítulo 24 e também no capítulo 25, registra o sermão de Jesus a respeito do período que ele chamou de princípio das dores e também registra a fala de Jesus a respeito da grande tribulação. Jesus nos conta neste sermão profético que muitas pessoas estariam dormindo, entrariam em um sono espiritual profundo, ao ponto de não conseguirem discernir as coisas que estariam acontecendo nesse período. E uma das coisas que mais me assusta em relação a esse sono espiritual não é somente as pessoas que não vão discernir o que estão acontecendo, mas o que mais me assusta é que essas pessoas que estiverem dormindo espiritualmente vão estar cooperando com o sistema do anticristo para que este sistema esteja perseguindo todos aqueles que servem a Deus e que cumprem os mandamentos do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, sobre aqueles que vão dormir e já estão dormindo espiritualmente e estão cooperando com o sistema do anticristo já nos dias de hoje. E mais uma vez, eu preciso que você esteja muito atento a tudo que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Seja bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. Nos últimos vídeos eu falei a respeito das pessoas que estariam dormindo espiritualmente. E se você é uma pessoa que não desenvolve a sua vida de oração e não medita na palavra de Deus todos os dias, saiba que você é um forte candidato a dormir espiritualmente e ainda mais, você é um forte candidato a cooperar com o sistema do anticristo. Com o final dos tempos se aproximando, a batalha espiritual vai se intensificar. Se você não tiver o discernimento que somente Deus pode te dar, você não vai conseguir enxergar o plano desse sistema maligno. E esse é um ponto que você não pode ignorar. Conforme o período profético vai se aproximando, conforme esse período chamado de última semana, que é o período do anticristo, vai se aproximando, a batalha espiritual vai se intensificando. E nós, com os nossos sentidos humanos, nós não somos capazes de entender e de discernir o plano desse sistema maligno. Inclusive, nos vídeos anteriores, eu chamei esse sistema maligno de Matrix. Ou seja, um sistema, um mundo artificial que tem seduzido e tem distraído muitas pessoas. Portanto, para que você não durma espiritualmente, é muito importante você buscar a presença de Deus todos os dias. Olha só o que diz Mateus capítulo 25, hoje vamos ler apenas o versículo 5, que diz assim: E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Nos vídeos anteriores, eu li esse texto que fala sobre a parábola das 10 virgens. O versículo 5 agora está dizendo que todas as 10 virgens, ou seja, todos aqueles que são considerados igreja, vão dormir porque foram tomados de sono. Tem uma parte da igreja aqui que não dorme, que são aqueles que estão dando o grito da meia-noite. E eu falei disso em outros vídeos, mas eu quero que você foque aqui nessas 10 pessoas ou nessas 10 virgens que dormiram porque foram tomados de sono. A maior parte dos cristãos que nós conhecemos vão dormir para o tempo profético que nós estamos vivendo. Fato, não são todos, mas a maior parte vai dormir e não vai enxergar e não vai discernir este tempo profético. E aqueles que estão dormindo espiritualmente, eles correm o risco de perder a sua salvação e são fortes candidatos a serem ferramentas ou agentes do anticristo. Eu não sei se você lembra do primeiro vídeo que eu falei a respeito da Matrix, que no filme a Matrix tinha ali os seus agentes e alguns desses agentes se multiplicavam e tentavam perseguir aqueles que estavam no mundo real, que não foram seduzidos pela Matrix. No período do anticristo, muitas pessoas que estão dormindo espiritualmente, além de adorar a besta, além de fazer parte desse sistema do anticristo, vão ser agentes para perseguir aqueles que defendem os princípios da palavra de Deus. E o que nós precisamos entender é que Satanás é um governante milenar e ele sabe o caminho que ele precisa percorrer
para que o anticristo, o agente principal dele, governe as nações. Ele sabe que reino dividido não pode subsistir, então ele precisa que o mundo inteiro fale a mesma linguagem e tenha as mesmas leis. Se você prestar bastante atenção, o sistema maligno desse mundo, essa Matrix, está tentando quebrar, está tentando destruir as soberanias das nações para que todas as nações falem as mesmas línguas. Preste bastante atenção em todas as campanhas mundiais que estão sendo estabelecidas, praticamente sendo forçadas para que o país entre em conflito e aquelas nações se dividam e se tornem mais fracas. Por exemplo, você conhece uma campanha mundial que está sendo forçada e estabelecida, dizendo que as pessoas não têm mais sexo. Você conhece uma outra campanha, também que é uma campanha mundial, que está tentando dizer que uma minoria, falando a respeito da cor da pele, que essa minoria é oprimida e ela precisa se levantar e se colocar como uma vítima da sociedade. Você também conhece uma outra campanha mundial, que é uma campanha mais famosa ainda, que é uma campanha mundial de saúde, que está tentando forçar as pessoas que não querem a tomar medicamentos ou a se imunizar. Agora eu preciso que você seja muito maduro para entender o que eu estou falando. Eu não sou contra a luta e nem contra as minorias, não sou contra as pessoas a tomarem os seus medicamentos ou a tomarem os seus imunizantes. O que está em questão aqui é a imposição de todas essas coisas. Durante toda a história da humanidade, nós aprendemos a fazer campanhas e a conscientizar as pessoas. E nós estamos entrando em um período em que esse sistema está tentando fazer imposições ideológicas. Por quê? Porque ele quer destruir as soberanias das nações. Se você parar para prestar atenção, você vai ver que a lei aqui no Brasil é diferente das leis lá no Irã ou em países do Oriente Médio. Alguns países da Europa têm leis diferentes do que países da Ásia. Você entende que as soberanias das nações precisam ser quebradas? Os países precisam ficar pobres, precisam ficar fracos? Para que surja uma grande necessidade mundial. E é por isso que esse sistema maligno está tentando controlar as pessoas através do sistema de saúde. Agora vamos entender melhor isso em Apocalipse capítulo 13, dos versículos 14 a 17. Diz assim: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizessem morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes e os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Primeira coisa que nós precisamos entender: seduz os que habitam sobre a terra. Eu falei que a Matrix, o sistema deste mundo, já tem seduzido aqueles que estão dormindo espiritualmente. Agora, de acordo com esse texto, nós vemos que o anticristo vai governar de uma maneira tirânica. Ou seja, ele vai ser um tirano, vai ser um déspota, vai ser um homem que vai oprimir a sua sociedade. Só que o texto diz que muitas pessoas estariam sendo seduzidas. E se você pesquisar um pouquinho a história de todos aqueles governantes que governaram as suas populações com mão de ferro, todos aqueles que foram tiranos, todos aqueles que foram fascistas, no início de seus governos, eles tiveram a ajuda de suas sociedades. Se você pesquisar a respeito do Bigodinho, que na década de 30 promoveu todo aquele holocausto e toda aquela história triste, em boa parte de seu governo, ele teve a ajuda de sua população. E é aqui que entra aqueles que estão dormindo espiritualmente. E no período do anticristo, eles vão colaborar com o sistema da besta. O texto fala também que
foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse e que fizessem morrer todos quanto não adorassem. Nós sabemos que somente Deus pode comunicar fôlego a alguém. Somente Deus pode dar fôlego, pode dar vida a uma pessoa. Quando o texto fala que foi-lhe dado comunicar fôlego, ele está falando a respeito sobre esta vida artificial. E sem dúvida, nos próximos anos, nós vamos assistir à inteligência artificial controlando as pessoas. O fôlego aqui descrito, certamente é essa vida artificial que estará controlando muitas pessoas. Inclusive, o final do versículo 15 fala que como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a besta. Somente uma inteligência artificial que estará rastreando as pessoas vai poder oprimir e até matar aqueles que não estiverem de acordo com esse sistema. Outro versículo que corrobora com isso que eu estou falando é o versículo 17 que diz: para que ninguém possa comprar ou vender se não tiver a marca da besta. Ou seja, todos aqueles que não tiverem a marca não vão poder ter os seus próprios estabelecimentos, não vão poder trabalhar de maneira regulamentada, não vão poder entrar em um supermercado, por exemplo. Por quê? Porque o sistema maligno vai estar controlando as pessoas através de uma inteligência artificial. E onde entra aquelas pessoas que estão dormindo espiritualmente? Essas pessoas já estão dentro deste sistema da besta. Eu falei para você a respeito de outros exemplos de tirania em toda a história. Nós vimos ali nesses outros exemplos as pessoas que faziam parte da população denunciando aqueles que não concordavam com o sistema. E é só você prestar bastante atenção que existem muitos cristãos que estão aderindo a essas campanhas que são impositivas. Existem muitos cristãos que se denominam com algum nome dessas minorias, pensando que esse sistema político está preocupado com essas minorias. Toda essa defesa de minorias não passa de um sistema político, não passa de um sistema artificial que quer dividir o país para que exista uma necessidade mundial, um governante mundial para resolver o problema de todas as nações. Então tome bastante cuidado com a sua vida devocional para que você não seja um agente dessa matrix, desse sistema maligno. Agora corre lá comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ler dos versículos 7 ao 12, que diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Olha só, todos aqueles que não acolherem o amor, mas não é esse amor que está sendo falado aí. O amor segundo a verdade, segundo a palavra de Deus. Defender minorias ou defender pautas, defender ideias que são contrárias à palavra de Deus, não te faz uma pessoa amorosa. O que te faz uma pessoa amorosa é falar a verdade e viver a verdade, que é aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Continua comigo aí no versículo 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, presta atenção, versículo 11, e por este motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Você ignorou os princípios da palavra de Deus, você não medita na palavra de Deus todos os dias, não tem vida de oração, o próprio Deus envia a operação do erro. Por quê? Porque você rejeitou a verdade das Sagradas Escrituras. Olha o versículo 12. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O anticristo, também chamado de iníquo, que quer dizer o homem sem lei. Todos aqueles que estiverem cegos, que estiverem dormindo espiritualmente, todos esses fatalmente serão agentes do anticristo.
E todos aqueles que são agentes do anticristo não conseguem enxergar a verdade da palavra de Deus. Veja bem como isso é muito sério. Primeiro, as pessoas rejeitam a sua vida devocional, a sua vida de oração e de meditação da palavra. E aos poucos, elas começam a aderir, elas começam a fazer parte desses grupos que estão trabalhando para o sistema para destruir as soberanias das nações. Quando menos elas esperarem, elas vão estar dentro do sistema do anticristo, trabalhando para se opor a todos aqueles que acreditam verdadeiramente na palavra de Deus. Nós estamos entrando em um período profético em que tudo aquilo que se chama verdade vai parecer com aquilo que é mentira. E somente aqueles que estiverem com as suas lâmpadas acesas, somente aqueles que tiverem discernimento espiritual vão conseguir discernir qual é o caminho certo, qual é o caminho verdadeiro. Não pense que no final dos tempos, quando o anticristo assumir as nações, vai ser muito fácil para as pessoas discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Deus está te chamando para um período de intimidade, para que você não seja enganado por este mundo artificial. Bom, mais uma vez eu quero te agradecer pela sua companhia e que Deus te abençoe ricamente.